E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para o primeiro vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Camila França e o vídeo de hoje vai ser um Mystery Vlog como prometido no vídeo 0, que eu assim batizei aquele vídeo. Então já pega seu livro, já pega seu caderno, e se você já gostou dessa ideia, já deixa seu like e se inscreve aqui no meu canal pra gente poder chegar em 1000 inscritos, porque aqui ó, a meta já começa alta, viu? Mas é isso, gente, então vamos começar a estudar. Hoje eu ainda não comecei, são mais ou menos umas 3h30 da tarde. E eu não comecei a estudar ainda. Então, vou começar a estudar agora. E eu vou começar estudando por matemática, porque pra mim é mais fácil começar estudando uma coisa que eu não gosto muito e não tenho muita facilidade, porque eu já fico livre dela. E eu não tenho muita coisa pra estudar de matemática hoje. Eu tenho que fazer umas 8 ou 9 questões. Então eu vou terminar isso bem rapidinho. E eu espero realmente terminar rapidinho. E aí depois eu já vou passar pra física, química e outras matérias que eu tenho pra estudar. E a gente vai fazer uma tarde aí produtiva. E aí, gente, então eu fui estudar matemática, que eu tava um pouco atrasada em relação às outras questões que eu tava fazendo, e fui estudar porcentagem. Nesse vídeo eu estudei só porcentagem, já corrigi as questões, para poder começar as outras matérias que tem nesse livro aí que eu tenho usado. É o material da FTD, para quem quer saber, eu sou de Belo Horizonte, então eu tenho usado, só tem questões nesse livro, só questões do Enem desde 98, tenho achado muito bom esses livros, para quem tem o objetivo de treinar e melhorar o nível de questões, quantidade de questões. O segredo é fazer questão sempre, e esse livro é só de matemática, tem ainda de linguagens humanas, redação e natureza, então eu tenho estudado hoje por eles. Vocês vão ver vários vídeos meus que são sempre assim. E eu comecei fazendo ali da onde que eu tinha parado. Nesse vídeo eu fiz mais ou menos umas 20 questões de tarde, então foi uma quantidade de questões razoáveis para quem está voltando à rotina produtiva. Eu pretendo aumentar esse número de questões para umas 40, 50 questões, espero que vocês vejam essa evolução ao longo dos vídeos. Essa canequinha de café ali na mesa é de lei, sempre tá ali, sempre eu tô tomando café enquanto eu tô estudando, sou viciado, mas tudo bem. E vocês veem que eu erro bastante, penso bastante, tento fazer a maioria das contas na mão, mas agora no início tenho me permitido usar a calculadora, mas não aconselho. Se você já pode começar sem usar a calculadora, fazendo todas as contas na mão, é o que eu mais aconselho para você, para poder já ir treinando e não errar essas contas bobas no Enem. É porque eu tenho bastante preguiça e um pouco de dificuldade assim de não usar por insegurança de ter errado a questão e acabo travando no estudo. Mas rapidinho vou parar de usar porque atrapalha bastante em relação ao desenvolvimento nas contas de matemática, ao número de acertos quando você não tem calculadora. Então, se você puder não usar, deixar o telefone de lado e manter o foco total ali como se fosse na prova enquanto você faz questão, é o meu maior conselho. Então, eu queria saber de vocês, deixa aí nos comentários o que vocês acham dessas ceninhas comigo estudando, se vocês gostam dessas ceninhas narradas, como foi esse primeiro vídeo, me dê o feedback de vocês para eu saber o que vocês preferem, se vocês estão gostando da narração. Não esquece de deixar o like, se inscrever aí no canal, porque eu vou tentar trazer vídeo toda quarta-feira às 10 horas da manhã. E com bastante rotina, bastante produtividade para vocês, para poder dar aquela motivada de manhã, começar o dia bem. E o próximo vídeo já vai ser uma rotina de estudante, espero que vocês gostem também, quarta-feira vai sair. E aproveitem para me seguir no Instagram, meu Instagram vai estar aí na descrição do vídeo, lá eu vou colocar bastante rotina, dia a dia, sempre mais do que no YouTube, para ser só um vídeo por semana. E vou tentar trazer os bastidores do canal também, enquanto estiver gravando os vídeos, alguns spoilers sobre os próximos vídeos. Então fica atento lá que eu acho que vai ser bem bacana.
Aí eu tinha me deparado com uma questão que eu já tinha feito e não tinha conseguido fazer de novo, errei ela do mesmo jeito, então eu peguei o meu livro com alguns Enems que eu tenho impressos, que eu vou usar mais pra frente também para revisão, e fui olhar essa questão porque eu tinha feito ela ano passado para ver o que eu tava errando de novo e tentar entender ela, e consegui entender o que eu tinha errado. Eu espero conseguir fazer ela mais uma vez. Parei e fiz ela de novo depois, outro dia. Mas esse é um conselho muito bom para você. Se você já fez aquela questão e continua errando, você precisa entender aquilo que você está errando para não errar na hora que for fazer uma questão semelhante, na hora do próprio Enem. Então, assim, se você já fez aquela questão e errou do mesmo jeito, tá faltando alguma coisinha na hora de entender a questão. E nessa hora eu já estava contando quantas questões faltavam para acabar essa matéria de porcentagem, porque é muito chato ficar fazendo tanto de questão bem parecida. E é uma coisa muito boa do Enem, que se você consegue fazer e pegar o raciocínio daquela matéria, você tá feito naquela matéria, porque os raciocínios se repetem bastante. Então por isso que eu digo sempre fazer questões antigas, provas antigas. E as matérias mais fáceis, como essa porcentagem, razão e proporção, análise de gráficos, são as matérias que mais caem no Enem. Então eu comecei a estudar por elas, para poder já deixar isso bem esquematizadinho e continuar estudando isso ao longo do ano até o dia da prova. E nesse dia eu tinha tirado para porcentagem, mas futuramente aí vou começar a fazer as outras questões. E depois eu vou passar para as outras matérias que caem menos, até eu conseguir fazer todo esse livro. É o meu planejamento até mais ou menos agosto, eu espero conseguir concluir. Esse ano eu estou estudando sozinha, estou usando uma plataforma, a Sala do Saber, e tenho me guiado por ela e por esses livros que eu... Bom, gente, acabei matemática aqui, eu ainda não corrigi as questões, eu vou corrigir hoje ainda, mas acho que vou fazer física, que eu tô bem atrasada ainda também, pra poder já ficar livre de física também. E depois eu volto só conferindo tudo e corrigindo todas as questões que eu tiver feito hoje. Agora são 4h45, então eu gastei um tempinho aí ainda fazendo essas questões. Fiquei em dúvida entre duas questões aí, igual vocês viram, mas uma eu já tinha entendido, já tinha feito a questão, tive que fazer de novo porque eu não tinha entendido, então repeti a questão. E teve outra ali também que eu ainda não entendi, vou ter que pesquisar, vou ter que procurar. Mas acabei de acabar a porcentagem, tudo que eu tinha que fazer de porcentagem eu acabei. E agora eu vou pra física, pra movimento circular uniforme, que eu tenho algumas questões, umas 20 questões pra fazer, então bora fazer agora. Bom, gente, acabei de ver aqui e são, na verdade, 8 questões, são poucas questões, graças a Deus, que eu preciso terminar. É uma matéria que eu já assisti às aulas que eu precisava, então eu vou fazer essas 8 questões aqui, ver se eu realmente entendi, porque eu tô bem atrasada em física. E aí depois eu volto aqui pra gente poder ver o que eu tenho que fazer de química, que eu ainda não sei quantas questões são. Mas basicamente as minhas tardes são assim, as minhas tardes elas são só pra mim poder fazer questões todas do Enem sempre, porque é o meu objetivo esse ano, na verdade os outros anos também. Mas então, o meu objetivo de tarde é sempre resolver questões de matérias que eu já sei, de matérias que eu já assisti aula, de matérias que eu já vi a matéria, já vi o conteúdo. Então, o movimento circular é um deles que eu tô super atrasada, porque eu já vi, olha, tem muito tempo essa aula e eu não peguei ainda pra fazer, então eu vou parar de enrolar, pegar isso pra fazer logo. Bom, mais uma ceninha aí pra vocês. Agora eu vou estudar física e, como eu tinha dito anteriormente aí, movimento circular uniforme, eu tava com esse resuminho que eu já tinha feito enquanto tava assistindo a aula da Sala do Saber, que eu tô usando para as matérias que eu tenho alguma dificuldade ou algum ajuste para fazer em relação ao conteúdo. Tenho usado a Sala do Saber e tem sido muito bom para mim, porque eu não preciso ficar assistindo aula de matérias que eu já sei, de matérias que eu já domino, que eu preciso só de treinar. E agora eu tinha ido treinar as questões que eu tinha disponíveis nesse livro. E vocês vão perceber que eu falo muito sozinha, e eu realmente falo muito sozinha. Nesses momentos eu tava lendo a questão, mas muitas vezes eu tô raciocinando também e eu acabo falando muito sozinha. Falar sozinha, na verdade, faz parte do meu dia a dia. Não sei como as pessoas vivem sem falar sozinha, não sei viver um dia sem conversar sozinha. Então, às vezes eu acabo um exercício, e assim, minha boca tá até seca.
E falando nisso, minha garrafinha de água aparecendo aí, para dar outra dica para vocês de sempre beber água enquanto está estudando, para criar o hábito de beber água, que é muito bom. Então, se você aí tem uma rotina de estudo pesada, deixa a garrafinha perto para beber água sempre, porque faz muito bem e me ajuda a ficar mais focada, ficar prestando mais atenção, assim, beber água, ter ali isso disponível, porque principalmente eu que falo pra caramba, vocês percebem aí, minha boca não para um minuto, né? E pra mim é muito bom, então eu tenho bebido bastante água e tenho tentado beber aí os 2 litros de água, ainda não consegui, mas tenho contado pelas garrafinhas. Essa já estava sendo a minha segunda garrafinha do dia. E é isso. Geralmente é mais ou menos 1,5 litro que eu tenho bebido por enquanto. Mas minha meta é chegar nos 2 litros de água. Movimento circular uniforme foi uma matéria que eu garrei um pouco em algumas questões, que eu tive um pouco de dificuldade nelas, e tanto que vocês veem que eu peguei o resuminho para ler, para poder dar uma olhada, questão de raciocínio mesmo, e acabei errando metade das questões que eu fiz, então no final vocês vão ver eu corrigindo essas questões, e depois eu fiz aquela correção ativa de ver o que eu tinha realmente errado, e vou pegar mais questão de movimento circular uniforme para fazer em outros livros, porque desse de natureza tinha poucas questões em relação a esse assunto que pega um pouco pra mim em questão do raciocínio, e nessa hora eu fui olhar o gabarito, então vou pegar um pouco mais de questão para treinar, porque não foi uma quantidade de acerto boa. Eu considero que eu sei bem a matéria quando eu tenho um acerto mais ou menos de 80 a 90% das questões. Bom, gente, acabei física. Vocês devem ter percebido no último take que eu tava dando uma olhadinha o tanto que eu falo enquanto eu tô fazendo a atividade, então realmente já se acostuma, eu falo muito sozinha e falo muito enquanto tô fazendo a atividade, tô fazendo essas coisas. Super normal, já faz parte do meu eu. E vocês devem ter percebido também que eu errei algumas questões, eu errei 3 questões. Então, 4, na verdade, eu errei 4 questões, então vou ter que estudar mais um pouquinho de movimento circular. Agora eu vou corrigir essas questões aqui, pra ver o que eu errei, pra poder dar certo o estudo, né? Porque se você faz a atividade e você não corrige ela, não faz o menor sentido você fazer aquela atividade, porque você não vai estar vendo o seu nível de acerto, o nível que você entende ou não aquela matéria, entendeu? Então, você tem que fazer aquela correção ativa também, não vale só colocar o certo ou errado, você tem que pegar a questão, fazê-la de novo e entender o que você errou. E é isso que eu vou fazer agora em física para passar para química, porque por hoje física já deu. E eu volto aqui com vocês. Bom, gente, acabei de voltar aqui. Agora já são umas 7 da noite, então um tempinho se passou desde o último take que eu gravei. E eu acabei de corrigir aqui tudo que eu fiz de física. Entendi as questões que eu errei. Assisti alguns videozinhos no YouTube de algumas questões, de uma questão específica que eu tinha errado aqui, que eu não tinha entendido nada da questão, e aí eu entendi. É uma questão até bem facinha, então acabei aqui tudo. E como hoje é sexta-feira, sim, estou gravando hoje, é uma sexta-feira, já deu 7 da noite, eu vou parar por hoje, porque sexta-feira eu não estudo até muito tarde, não tenho paciência. E eu gosto de parar mais cedo para poder também curtir mais o finzinho de sexta-feira. E é isso. Então, hoje não estudei nem química nem biologia, porque eu comecei a estudar bem mais tarde do que deveria. Então, eu estudei matemática e física, mas já tá melhor do que ontem, que não estudei quase nada. E tô voltando pra minha rotina produtiva. Então, também, se você não conseguiu estudar tudo que você planejou hoje, fica tranquilo, não fica se sentindo tão culpado, porque amanhã é outro dia, você pode começar de novo e tirar o atraso. E também se permitir alguns dias não render tudo aquilo que você planejou. Então é isso, gente. Eu tomei café nesse meio tempo também. E agora eu vou ficar descansando um pouquinho. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então se você gostou, já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo no canal pra gente chegar a 1000 inscritos, como eu disse no início do vídeo, porque a meta do canal é alta desde o início. E é isso, me segue nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela e aqui embaixo. E até semana que vem.